a gente morar com a gente. E aí se conhecendo e observando os nossos sentimentos, os nossos afetos. Aí a gente vai aprendendo a se conhecer, as nossas paixões, aquele sentimento que está nascendo que é errado, aquele modo de ver que é troncho. Aí eu vou percebendo, e diante de Cristo, na medida de Cristo, o homem perfeito, eu vou corrigindo. Mas o mundo de hoje é um mundo do barulho, é um inferno, até a nossa liturgia. Eu fui a uma missa aqui em Aracaju, que eu saí com a cabeça, minha Nossa Senhora, que missa triste. Eu não consegui entender uma palavra do que cantavam, porque o barulho nessas caixas de som era um barulho tão grande, com um som tão alto. Isso é um inferno, isso não é uma liturgia. Entende? Veja, o medo do silêncio, o medo da solidão. Quando a gente aprende a se encontrar no silêncio, a gente deixa de ter medo da solidão, porque a gente descobre que não está só, né? A gente descobre lá dentro, no íntimo de nós, o outro, Deus, que nos diz: eu te amo, eu te conheço, tu és importante para mim. Então o caminho para que eu me conheça e assim possa sair de mim deformado para mim transformado é entrar no meu coração. Volta ao teu coração, observa o que sentes e verás que és imagem de Deus. Quando a gente entra na gente, a gente vê nossas contradições, nosso pecado, nossas doidices, mas para além de tudo a gente vê que é a imagem de Deus, que é amado por Deus. O primeiro passo para caminhar para Deus é conhecer-se, reconhecendo que temos um coração doente, dúbio, dividido, múltiplo, petrificado, necessitado de ser unificado na paz e na lembrança do Senhor, que o encherá de ternura e quebrá-lo-á com arrependimento até que se converta num coração de carne, trabalhado pela palavra de Deus, regado e semeado pelo Espírito Santo. Tem aquela música tão bonita, né? Que fala do coração de Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Aí depois a gente diz: aqui dentro tem um coração ferido, magoado, que não quer saber de amar, que não sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Esse é o nosso coração. E é preciso que a gente transforme o nosso coração à imagem do coração de Jesus. E é esse caminho que eu quero fazer com vocês aqui, é nessas meditações, e mostrando como fazer isso. Como fazer isso? Pois bem, é necessário rezar como o salmista. Ensina-me teus caminhos, Senhor, e caminharei segundo a tua verdade. Unifica meu coração para temer o teu nome. Unificar, porque meu coração é quebrado. Meu coração quer isso e ao mesmo tempo aquilo. Quer tudo para mim. Então unifica, Senhor, meu coração. Eu te agradeço de todo o coração, Senhor meu Deus. Vou dar glória ao teu nome para sempre, com todo o meu coração. Só um coração unificado no caminho do Senhor pode temê-lo, quer dizer, amá-lo de verdade, fazendo da vida um louvor de glória para o Senhor. Então brotarão também a paz e o refrigério, inclusive na vida comum, na vida com os irmãos. E aí a gente, agora transformado no homem novo, poderá levar aos irmãos essa paz. E aqui quando eu falo irmãos, no caso de vocês, eu penso nas famílias de vocês, no trabalho de vocês, na relação com o esposo, com a esposa, com os filhos. Quantas vezes nossas relações são tensas, nervosas, superficiais? Quantas máscaras a gente usa? Quanto silêncio azedo? E por que isso? Pela falta de paz interior. E onde é que a gente encontra a paz? Nisso, saindo de mim do meu jeito, para me encontrar no jeito de Jesus. Aí sim, eu não posso me dar aos outros de verdade
se primeiro eu não me tenho a mim mesmo. Eu não posso me comunicar aos outros de verdade, se primeiro eu não me experimento como eu sou. Eu não sei quem eu sou. E por que não sei quem eu sou? Porque eu vivo longe de mim. Eu vivo na superfície. Santa Teresa tem um poema na qual Deus diz: alma, busca-te em mim, e em mim acharás a ti. Pronto. Quando eu entro em mim para encontrar Deus, ali eu me encontro. E ali encontro a paz. E posso dar a paz aos outros. Aí sim. Olhar o próprio coração é olhar-se. É olhar de frente nossas paixões. A gente morre de medo de se olhar. Morre de medo. Mas é preciso. Se queres conhecer a Deus, aprende primeiro a conhecer a ti mesmo. Sem o autoconhecimento, corremos o risco de nossas ideias sobre Deus e sobre nós, nossa missão, nossa vida, serem meras projeções. Quando a gente diz assim, meu Deus, eu te amo, que Deus é o Deus que eu amo? O Deus verdadeiro ou um Deus criação minha? Ou um Deus bonequinho feito sob medida para mim? Pergunte no nosso Brasil, quantos creem em Deus? Quase todos. Mas que Deus? Um Deus que não exige nada de mim. Um Deus que diz amém para tudo que eu quero. Esse Deus não existe. Esse Deus é um ídolo. Pensem, meus caros irmãos, minhas irmãs, o teu Deus é o Deus verdadeiro? Porque se for o Deus verdadeiro, ele te dirá sim e te dirá não. Se é o Deus verdadeiro, o teu Deus, ele te colocará em crise muitas vezes, porque pedirá coisas de ti que tu nem estarias disposto a dar. Um perdão, um serviço, um sair de você, um ato generoso. O Deus verdadeiro é fogo, nos coloca em crise. Aquela frase do Frei Inácio, nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. E eu só vou descobrir o Deus verdadeiro se eu me conhecer. Sem eu me conhecer, sem eu olhar para mim, o meu Deus é falso. Sem eu me conhecer, nossa piedade seria então servir de refúgio para a soberba, a vaidade, a autossuficiência, a prepotência, o fechamento e desprezo do outro, o comodismo ou a preguiça de crescer humanamente. Um bando de santos do pau oco. Quantas vezes a gente encontra tanta imaturidade em gente de igreja? É isso que mais me escandaliza. Eu digo, meu Deus, como é possível rezar todo dia, comungar? Como é possível e não amadurecer humanamente? A verdadeira experiência de Deus nos amadurece. A verdadeira experiência de Deus mostra quem sou eu e quem é Deus. Aquilo que São Francisco perguntava. Senhor, quem és tu? Quem sou eu? Tu és o meu tudo. Eu sou o teu nada. Mas pense que nada feliz. Que nada feliz, São Francisco. Porque o tudo dele era Deus. Então, olhando para ele, ele aprendeu a dar espaço para Deus. Hoje a gente quer ser cristão sem isso. Isso que os antigos chamavam de ascese. Nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, o exercício da vida espiritual. O exercício. Tá certo? Então, se queres conhecer a Deus, aprende primeiramente a conhecer a ti mesmo. O verdadeiro caminho espiritual passa sempre pelo conhecimento de si próprio e, portanto, pelo conhecimento das paixões da alma e pelo seu tratamento. É este o caminho para Deus e, portanto, o caminho para a verdadeira humanização. Que aqui entendam, quanto mais eu parecer com Cristo, quanto mais eu for como Deus sonhou que eu fosse, mais eu serei humano. Às vezes a gente diz assim, não, mas é o meu humano. Não, é o seu desumano. Deus não pensou a gente com o pecado. Deus não pensou a gente troncho. Quem tronchou a gente foi o pecado. Aquilo que eu digo tanto a vocês, pecar é humano. Não, pecar é desumano. Pecar desumaniza. Se pecar fosse humano,
quanto mais pecado eu tivesse, mais humano eu era. Não. O pecado é desumano e desumanizador. Quanto mais eu peco e quanto mais me entrego o pecado, mais eu viro uma fera. Eu viro um bicho. Então veja, esse caminho de se abrir a Deus, esse caminho de se olhar na luz de Deus, me humaniza. É muito bonito, porque vocês vejam, pode olhar, que as pessoas que são amigas de Deus são profundamente humanas. Pode olhar. Humanas, profundamente humanas. Querer voar para Deus, desconhecendo a si mesmo, é como Ícaro. Lembram Ícaro, da mitologia grega? Que desejando aproximar-se do sol com asas de cera, caiu. As asas que nós construímos antes de nos encontrar com nossa própria realidade são também simplesmente de cera. Nós temos umas ideias megalomaníacas, fora de foco, umas ideias a respeito da gente mesmo. A vida com Deus não pode ser escapatória para os problemas que deveríamos resolver. A verdadeira piedade deve ser trazida para o chão do cotidiano e penetrar nosso dia a dia e nosso trabalho. Os antigos monges, quando noviço, rapazinho chegava no deserto para ser monge, aí procurava um monge mais velho e andava assim, porque esses monges antigos eles não viviam em mosteiro, não existia mosteiro. Só para vocês entenderem um pouquinho, você sabe que até o século IV os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Ontem mesmo nós celebramos São Lourenço, que morreu no século III, na perseguição do imperador Valeriano. Quando, em 313, Constantino deu liberdade aos cristãos, muitos cristãos não se conformaram com aquela vida que foi começando a ficar relaxada. E aí eles deixavam tudo e iam para o deserto. E encheram, era mais de 5.000, 10.000 homens e mulheres nos desertos da Sétia, da Célia, da Síria, da Palestina. Viviam lá. Eram homens e mulheres em geral rudes. Existiam alguns mais, mas a maioria era rude. Mas uma vida de busca de Deus. O que é que esses monges faziam? Porque eu vou falar muito neles, porque a sabedoria deles era muito grande, sabedoria espiritual. O que é que eles faziam? Eles passavam um dia ou fazendo esteira, ou fazendo cesto, balaio, para vender. E por que faziam ocupando as mãos? Para deixar a mente livre, para repetir os salmos, a palavra de Deus. Eles decoravam os salmos, por exemplo, São Jerônimo sabia os 150 salmos de cor, e sabia o livro do profeta Isaías todinho de cor. Mas não tinham televisão, não tinha essas coisas. Aí é que tá, rezavam de verdade. Então, as mãos livres, trabalhando, e aqui no ritmo, veja, no ritmo da costura, eles ritmavam a oração. E para que isso? Para permanecer diante de Deus. Agora, juntamente com isso, tinha uma vida de penitência. A maioria só comia lá pelas 3 da tarde, água com sal e pão. Os mais virtuosos só comiam depois que o sol se punha. Então eles viviam assim. Era uma multidão de monges, de homens e mulheres que tinham uma vida realmente impressionante. E eles não tinham missa todos os dias, mas ao sábado eles se reuniram ao pôr do sol, vinham das suas cavernas, porque moravam sozinhos, vinham e ali conversavam. Eles chamavam de sinax, a palavra sinax quer dizer reunião. Ali conversava, contava um pouco as histórias do que tinham vivido durante a semana no combate interior, e vinha um padre e celebrava a missa para eles. E quando chegava um monge novo no deserto, a primeira coisa que ele procurava era um pai espiritual, um monge mais velho, que ele chamava de abade. Abade vem de abá, pai, para guiá-lo. Um diretor espiritual, que a gente chamava pai espiritual. E é interessante o que eu estou dizendo aí. Quando um monge novo chegava para o mais velho, eu queria que o senhor fosse meu pai espiritual. A primeira pergunta que ele fazia era essa: qual é a sua matéria? Ou seja, você trabalha com o quê? Você faz esteira? Você faz balaio? Por quê? Porque a santidade tem que começar nas coisas concretas. Não é aquela coisa voadora, à toa. Não. Primeira coisa, o que é que você faz na vida? O que é que você faz? Você vai trabalhar em quê? Porque exatamente nossa vida espiritual deve ser real.
deve partir, a sua vida espiritual deve partir do que você